Abra a mente para a prosperidade. Faça uma lista do que precisa ser eliminado. Você pode purificar a mente para a prosperidade, relacionando por escrito as coisas que quer eliminar de sua vida. Durante muitos anos, eu fazia listas daquilo que queria manifestar na minha vida, mas um irritante problema não desaparecia, e eu não entendia por quê. Finalmente, li um livrinho que sugeria que primeiro deveríamos anotar o que desejávamos eliminar da vida e depois fazer uma lista do que desejávamos manifestar. Isso dizia o livro. Era o método para modificar a nossa vida. Experimentei essa sugestão e ela funcionou. Na verdade, foi surpreendente a rapidez com que aquele desagradável problema desapareceu da minha vida. Depois de ter batalhado contra ele durante anos, quando aventurei-me a escrever que desejava que o problema fosse resolvido. Purificação interior por meio da libertação. A eliminação tem duas finalidades: livrar você do que está errado e expandir suas virtudes. A eliminação de alguma coisa de sua vida é sempre uma indicação de que algo melhor está a caminho. Depois de anotar o que você deseja eliminar, é bom declarar: eu me liberto disso e confio. Uma pessoa está tentando alcançar um resultado e isso não acontece. Geralmente é porque ainda existe alguma coisa na mente, no corpo, nos negócios ou nos relacionamentos, a qual é preciso renunciar, dela se libertar, liberá-la ou eliminá-la. Enquanto a pessoa estiver adiando o processo de eliminação, estará adiando os resultados. Cada fase da vida exige renúncia. Cada avanço significa a rejeição de alguma coisa antiga, mas a eliminação não apenas tira alguma coisa de você, ela também lhe dá alguma coisa. Um empresário de Detroit disse com ceticismo: como a minha mente subconsciente sabe o que eliminar? Ela pode eliminar a coisa errada. Limpe a sua mente para a prosperidade. A mente subconsciente não sabe, mas o superconsciente, ou a mente de Cristo, sem dúvida sabe o que eliminar e trabalhará por meio das atividades conscientes e subconscientes para eliminar corretamente do seu mundo o que for preciso. Quando você invocar a consciência de Cristo para fazê-lo, você pode fazer isso utilizando afirmações que declarem que a mente de Cristo, que tudo conhece, está realizando a eliminação. O Cristo que existe em mim é o meu poder de liberação. O Cristo que existe em mim é o meu poder de libertação. O Cristo que existe em mim liberta-me agora de todo ressentimento, ou apego a pessoas, lugares ou coisas do passado ou do presente. Neste momento, liberto-me de todas as coisas e de todas as pessoas do passado e do presente, que não fazem mais parte do meu plano divino para a minha vida. O Cristo que existe em mim manifesta agora meu verdadeiro lugar com as pessoas verdadeiras e a verdadeira prosperidade. Certa vez, utilizei essas afirmações de liberação numa ocasião em que eu sentia uma insatisfação generalizada na minha vida, mas não sabia o que precisava ser eliminado. Em breve me foi oferecido um encantador apartamento em um condomínio onde há muito tempo eu desejava morar. Com a mudança veio a liberação de antigos móveis e influências pessoais, das quais eu desejava me ver livre. O novo ambiente proporcionou-me uma nova expectativa de vida. Embora eu não houvesse compreendido que necessitava da mudança e só nesse momento pudesse tê-la feito, a mente de Cristo sabia disso e providenciou quando eu utilizei as citadas afirmações de liberação. A inteligência divina sempre sabe o que fazer e responde quando apelamos para ela. Elimine as impurezas da sua vida. Ao mesmo tempo em que limpa os armários, você também precisa limpar sua vida. Se quiser purificar a mente para a prosperidade, se quiser ter prosperidade, livrar-se de todo o mal e ter suas preces atendidas, você precisa livrar a sua vida das impurezas e colocá-la em ordem. É inútil invocar benefícios, proteção, ajuda, orientação ou cura se durante todo o tempo você estiver fazendo coisas que sabe que não são corretas aos olhos de Deus e dos homens. Com muita frequência, quando uma pessoa compreende pela primeira vez o poder do
pensamento, acha que pode usar o poder mental para obrigar as outras pessoas a fazerem o que ela quer. Ela tenta remendar a própria vida com afirmações. Pode até obter alguns resultados, mas esses resultados serão apenas transitórios, a menos que tenha sido alicerçado sobre uma base correta. Uma viúva solitária vinha levando uma vida sentimental e moral questionável desde a morte do marido, sentindo que para mudar esse comportamento deveria tomar alguma providência. Finalmente, ela compreendeu que, se desejasse casar novamente, deveria limpar e purificar sua vida. Uma viúva solitária vinha levando uma vida sentimental e moral questionável desde a morte do marido, sentindo que para mudar esse comportamento deveria tomar alguma providência. Finalmente, ela compreendeu que, se desejasse casar novamente, deveria limpar e purificar sua vida. Foram necessários pelo menos 6 meses para se livrar de relacionamentos comprometedores, mas depois que ela fez isso, houve um tranquilo período de confiança em Deus para lhe mostrar o caminho. Dentro de 1 ano, ela se casou com um homem de bem, que ela não teria conhecido se continuasse naquele círculo anterior de amizade. É verdade que Deus, como lei divina, impede o desenvolvimento subsequente até que a ordem seja estabelecida na situação presente. Aquela mulher provou que a eliminação tem um efeito duplo e que, quando ela eliminou o erro de sua vida, ocorreu a manifestação do bem. Para libertar-se de seus relacionamentos, afirme: o Cristo que está em mim liberta-me agora de todas as coisas e de todas as pessoas que não fazem mais parte do meu plano divino para a minha vida. Todas as coisas e todas as pessoas que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida, liberto-me neste momento. O Cristo que está em mim revela, esclarece e manifesta, neste momento, o plano divino para a minha vida. Purifique a mente por meio do perdão. Purifique a mente para a prosperidade por meio da prática do perdão. Muitas pessoas não têm uma prosperidade duradoura, não importa o que façam, porque cultivam ressentimentos e sentimentos negativos para com as outras pessoas. Até que deixem isso de lado e perdoem, a prosperidade não acontece. A palavra perdoar não significa simplesmente resignar-se. O perdão não é um ato exterior desagradável, melodramático, no qual a pessoa diz: estou arrependido, quando não está. Ao contrário, o perdão é um agradável ato que deixa você em paz consigo mesmo e com os outros. É bom oferecer a si mesmo uma terapia de perdão universal todos os dias. Isso mantém a sua mente e as suas emoções livres de sentimentos negativos que poderiam bloquear a felicidade. Tudo que me ofende, eu perdoo, interior e exteriormente. Eu perdoo acontecimentos passados, acontecimentos presentes, acontecimentos futuros. Eu perdoo. Eu perdoo todas as coisas e todas as pessoas que talvez possam precisar de perdão. Sou livre e todas as outras pessoas também são livres. Todas as questões que existem entre nós estão em ordem, agora e para sempre. Os efeitos miraculosos do perdão. Uma professora sofreu um colapso nervoso e seu patrão informou-a que ela não voltaria mais a ensinar na escola. Mesmo quando o médico autorizou sua volta ao trabalho, seu patrão recusou-se a recebê-la de volta. Ela e o marido tinham filhos que logo precisariam ir para a faculdade. Também precisavam de uma casa maior e de outro carro. Essa mulher precisava urgentemente voltar a trabalhar. Quando tomou conhecimento do poder do perdão para conseguir a prosperidade, ela compreendeu que a grande quantidade de sentimentos negativos que existia entre ela e o patrão poderia estar bloqueando a sua felicidade. Então ela sentou-se uma tarde com uma amiga e proferiu palavras de perdão para ele. O Cristo que está em você é o seu poder para perdoar. O Cristo que está em você é o seu poder para libertar. O Cristo que está em mim é o meu poder para perdoar. O Cristo que está em mim é o meu poder para prosperar imediatamente. Pouco tempo depois, ela soube que o patrão havia decidido ir para o estrangeiro, a fim de estudar durante 1 ano. O homem que o substituiu não se opôs a contratá-la outra vez, como professora substituta.
Quando guarda ressentimento por alguém ou por alguma coisa, você fica ligado a essa pessoa ou situação por um vínculo emocional mais forte do que o aço. A prática do perdão é a única maneira de romper esse vínculo e de se libertar. O voo de um empresário sofreu um atraso em consequência do mau tempo. Ele precisava fazer algumas conexões durante a viagem para uma importante reunião de negócios. Sabendo que o ressentimento bloqueia o que é benéfico para a pessoa e que no caminho para o aeroporto ele havia pensado com ressentimento sobre um concorrente. Ele sentou-se em silêncio na sala de espera e mentalmente disse: "Não há competição em Cristo e não há competição entre nós. O amor generoso de Cristo perdoa e elimina qualquer sentimento ruim entre nós, agora e para sempre." Um pouco depois, ele foi informado por funcionários da companhia aérea de que o tempo estava melhorando e que um avião o levaria para o seu destino a tempo. Foi como se os seus pensamentos de ressentimento o tivessem liberalmente retido no aeroporto até que ele perdoasse aquele homem. Uma vez que a palavra perdoar significa simplesmente desistir, em geral, a melhor maneira de perdoar os outros é simplesmente desistir de todos os maus pensamentos a respeito deles, bem como todo o contato exterior com eles. Perdão é um processo contínuo. Sempre que há um bloqueio do que é benéfico para mim, pergunto: Pai, a quem necessito perdoar? De que experiência ou situação eu preciso para perdoar? Uma pessoa que saiba e pronuncie palavras de perdão para alguém ou para alguma coisa em uma determinada situação pode eliminar o problema, não importa o que os outros estejam fazendo ou dizendo. Uma mulher compareceu a uma palestra sobre o perdão e mentalmente pronunciou palavras de perdão para o marido, que a havia deixado há mais de uma década. Desde então, não tiveram notícias dele. Dentro de 24 horas, ele telefonou de longe pedindo para vê-la novamente. Um famoso conselheiro matrimonial disse que um bom casamento requer uma dose de perdão. Podemos parafrasear essa afirmação e dizer que uma vida boa requer uma grande dose de perdão. Uma empresária desiludida compareceu a uma palestra a respeito do perdão e no final disse: "Sinto-me muito bem. Acabo de perdoar todas as pessoas que conheço." O palestrante sugeriu que dali em diante ela continuasse a pronunciar palavras de perdão todos os dias, uma vez que o perdão é um processo contínuo. Algumas semanas depois, a mulher retornou e disse: "Venho praticando o perdão e sinto-me péssima. É que eu não sabia que odiava tantas pessoas. Se as pessoas praticassem diariamente o perdão, provavelmente iriam deixar sem trabalho a maioria dos médicos, psiquiatras, psicólogos e financiadoras, porque todo mundo seria saudável e próspero." Como conseguir que os outros o perdoem? Ao mesmo tempo que você expressa o seu perdão aos outros, afirme que eles também o perdoam, porque subconscientemente assim o desejam, quer saibam disso ou não. Todos querem se livrar de emoções negativas, quer conscientemente admitam isso ou não. Diga aos outros: "O Cristo que está em você me perdoa e me liberta." Todas as coisas estão esclarecidas entre nós e agora para sempre. Uma mãe costumava ter discussões acaloradas com a filha adolescente, que finalmente fugiu com um namorado. A mãe libertou emocionalmente a filha e afirmou que ela a perdoava por todos os sentimentos de animosidade ou rancor entre elas. Durante algum tempo, isso não pareceu surtir efeito nenhum, mas ela continuou a fazer essa afirmação. No devido tempo, elas estabeleceram um relacionamento mais íntimo e espontâneo, com mais liberdade para ambas. Há cerca de um ano, durante uma meditação matinal, o nome de um colega de trabalho me veio à mente e tive uma sensação desagradável a respeito dele. Há alguns meses eu havia sugerido um determinado projeto ao qual ele se opusera e assim não fora aprovado. Todas as manhãs o nome dele surgia na hora das minhas orações. Tentei não pensar nisso, mas continuava a ter uma sensação desagradável e de tristeza a respeito dele. Finalmente compreendi que talvez houvesse necessidade de perdão
perdão mútuo entre nós. Embora conscientemente eu não guardasse nenhum sentimento de inimizade, quando pronunciei palavras de perdão para ele, nada mudou. Mas quando comecei a afirmar que ele me perdoava, senti que a sensação desagradável e de tristeza começava a desaparecer. Depois de 3 ou 4 sessões de orações matinais, a sensação desapareceu completamente. Algumas semanas mais tarde, esse colega de trabalho entrou em contato comigo e sugeriu que dessemos continuidade ao projeto que eu havia recomendado há alguns meses. Nós fizemos isso e ele aprovou. E ele provou ser um dos mais bem-sucedidos que já executamos. Como proporcionar e conseguir libertação emocional. Uma ótima fórmula é perdoar os inimigos e libertar os amigos. Perdoe as pessoas das quais você tem raiva ou ressentimento. Liberte as que você ama. Liberte as pessoas amadas e deixe que vão à procura do que for bom para elas. Isso pode ser exatamente o que você não deseja fazer. Você acha que eles precisam de seu apoio, de sua ajuda e de sua compreensão. Mas quando você tenta ajudá-las, mantendo-a para com elas, uma atitude possessiva, elas se irritam por não se sentirem livres pelo fato de amá-lo e provavelmente criam um problema entre vocês. Lembre-se do seguinte a respeito da libertação. A libertação emocional nunca nos leva a perder alguma coisa que ainda nos pertença por herança divina. Pelo contrário, ela propicia a manifestação do que nos é benéfica de maneira melhor do que antes. As pessoas possessivas e dominadoras têm todo tipo de problema. As pessoas que se deixar possuir pelas outras também têm todo tipo de problema. Existe uma maneira simples para conseguir se livrar e livrar as outras pessoas da possessividade e da dominação. E isso se faz simplesmente pronunciando palavras de libertação. O Cristo que está em mim, neste momento, liberta-me de todo o apego com relação às pessoas, lugares ou coisas do passado ou do presente. O Cristo que está em mim, neste momento, é minha força de libertação para os outros com relação a você. O Cristo que está em você, neste momento, o liberta de todo o apego com relação a pessoas, lugares ou coisas do passado ou do presente. O Cristo que está em você, neste momento, é sua força de libertação. Certa vez, quando me sentia ligada a pessoas e situações, fiz uso dessas afirmações e imediatamente senti-me transportada para um ambiente novo e agradável, livre de antigas lembranças e possessões. Algumas pessoas rapidamente desapareceram de minha vida e encontraram seu bem-estar maior em outro lugar. As pessoas, os lugares e as coisas responderam àquelas afirmações de libertação. Uma pessoa possessiva geralmente dissemina a substância de seus pensamentos e sentimentos na vida de outra pessoa, de modo que ela se esgota emocionalmente e fisicamente. Fortes ligações possessivas emocionais causam muitos dos nossos problemas, de dinheiro, de saúde e de relacionamentos. Afirme com frequência: eu neste momento liberto e fico livre de tudo e de todos que não fazem mais parte do meu plano divino para a minha vida. Tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino para a minha vida me libertam neste momento. Uma empresária havia se divorciado há 20 anos. Ela queria se casar outra vez e achava que tinha encontrado o homem de seus sonhos, mas ele não lhe propunha casamento. Ela esperou pacientemente durante vários anos. Finalmente, ela falou a respeito do problema com uma amiga, que disse: deve haver alguma coisa do passado que precisa ser perdoada e liberada. A amiga perguntou então a respeito do seu último marido. Eu o perdoei pela infidelidade que ele me causou no passado. Ele voltou a se casar, mas uma coisa estranha acontece. Quando meu nome é pronunciado na presença dele, ele sempre fica extremamente negativo e chateado. A amiga disse: esse deve ser o bloqueio. Vamos declarar aqui e agora que ele a perdoa e liberta para sempre. Essas duas mulheres sentaram-se então tranquilamente e pronunciaram o nome do último marido, declarando: o Cristo que está em você me perdoa e me liberta agora e para sempre. Pouco tempo depois disso, um estranho apareceu no escritório dela para inspecioná-lo.
Ele ficou muito interessado nela, pessoalmente, e começou a lhe enviar bombons e flores. Ela aceitou seus diversos convites para jantar. Seu acompanhante de vários anos não gostou nada disso. Na verdade, ele rapidamente propôs-lhe casamento e eles se casaram, mas nada tinha acontecido até que ela dissesse palavras de perdão e libertação pelo último marido. Como se livrar de situações problemáticas. Também é bom pronunciar palavras para se livrar de situações ou problemas com os quais você venha lutando, mas que não consegue resolver. Eles geralmente reagem rapidamente a esta afirmação. Eu libero essa situação, essas pessoas, para a ação perfeita da consciência de Cristo neste momento. Agora eu as liberto e deixo partir completamente. Uma vez, quando eu vinha lutando com um complexo problema de relacionamento, durante semanas sem nenhum proveito, liberei-o para a consciência de Cristo, que é a consciência do milagre, com as palavras acima. Esse ato trouxe-me uma completa paz pela primeira vez, e dentro de uma semana o problema tinha sido rapidamente solucionado por si mesmo, de uma maneira que eu jamais havia previsto. Uma dona de casa estava de mudança e necessitava de uma empregada para ajudá-la a encaixotar suas coisas, mas não encontrava nenhuma. Uma tarde, depois de ter se dedicado a essa tarefa durante todo o dia, ela disse finalmente: Pai, eu libero essa tarefa durante todo o dia. Ela disse finalmente: Pai, eu libero essa tarefa e essa mudança para o Senhor. Não posso fazer isso sozinha. Assim coloco tudo em suas mãos. Depois ela se retirou e foi dar um cochilo. Uma hora mais tarde, ela foi despertada pelo toque do telefone. Uma voz na linha disse: Aqui é Mary, sua empregada de 2 anos atrás. De repente tive a sensação de que a senhora poderia precisar de mim mais uma vez. Se precisar, estou à sua disposição. Alguém disse: a vida em geral é difícil, mas aos poucos se torna fácil. Na verdade, quando pratica diariamente o perdão e liberta as pessoas, os lugares e as coisas, você desobstrui os canais para as coisas boas. Afirme com frequência: neste momento, mantenha um relacionamento correto com todas as pessoas e com todas as situações. O marido de uma mulher que me escreveu estava com a saúde abalada. 2 de seus filhos sofriam com casamentos infelizes e ela enfrentava dificuldades financeiras. Finalmente, ela disse, referindo-se a todos os seus problemas: neste momento, entrego tudo a Deus. Nada posso fazer por mim mesma. Em questão de dias, ela obteve um empréstimo. Em poucas semanas, os inquietantes problemas de saúde do marido diminuíram, e daí a um mês, o casamento de seus filhos se harmonizou. Cura pela libertação. Uma empresária com muitas dores, entrou claudicante na sala onde se realizava uma palestra a respeito da prosperidade. Havia um espinho em seu pé que o médico não conseguia localizar. Ela achava que seria melhor deixar que o espinho saísse por si mesmo, em vez de se submeter a uma intervenção cirúrgica. Durante a palestra, ela tomou conhecimento do poder de cura da libertação e nessa tarde liberou verbalmente seus problemas de saúde para o pai. Tarde da noite, ela despertou com uma pontada de dor no pé afetado. Um exame mais atento revelou que a pele se rompera e o espinho estava saindo. Ela pôde extraí-lo com facilidade e em poucas horas voltou a caminhar normalmente. As palavras de liberação a tinham livrado literalmente de uma indesejável situação física. Resumo: 1. A limpeza ou purificação é a primeira etapa da prosperidade. Sem libertar-se mental e emocionalmente, e em nosso mundo visível, não pode haver prosperidade permanente e satisfatória. 2. Para demonstrar a verdadeira prosperidade, você precisa se livrar do que não quer e abrir caminho para o que quer. 3. Você pode conseguir isso criando um vácuo exterior, esvaziar e limpar armários, gavetas, arquivos, mesas de trabalho, o carro, a garagem, etc. Faz com que a pessoa que crê abandone as sensações da mente subconsciente para limpar o seu mundo para a prosperidade. 4.
Crie um vácuo exterior também, afirmando a ordem divina, colocando todas as coisas em ordem. Encontro-me na ordem divina. Meu mundo se encontra agora na ordem divina. 5. Faça uma lista das coisas e situações, mesmo das pessoas que você quer eliminar de sua vida, tanto as palpáveis quanto as impalpáveis. 6. Ao mesmo tempo em que limpa os armários, esvazie e limpe a sua vida. Os esqueletos do armário têm que desaparecer se você deseja realmente prosperar. 7. Pratique o perdão pelos outros. Isso é mais fácil do que você pensa. Faça isso pronunciando palavras de perdão. 8. Declare que os outros perdoam. No subconsciente, eles querem perdoar. 9. Quando você perdoar os seus inimigos, liberte os seus amigos. Você jamais perderá alguma coisa por meio da liberação emocional. Você abre caminho para que o mais elevado bem de todos os envolvidos se manifeste sem dominação possessiva ou apego pessoal excessivo. 10. Declare que os outros o perdoam. Palavras de libertação eliminam a possessividade e a sujeição quando você proclama que o Cristo na situação e nas pessoas envolvidas é o poder que libera. 11. Libere também as situações e as condições que você não pode solucionar. Essa liberdade quase sempre se manifesta rapidamente em soluções perfeitas.